Bom dia, pessoal. Esse vídeo vai tentar dar um apanhado, certo, em tudo que a gente viu desde o começo do ano. Então, o principal objetivo de tudo que a gente está estudando até agora é vocês entenderem como é que o homem se relaciona com o espaço, como é que o homem se estabelece num determinado espaço, por que ele vai para aquele lugar e não para outro, o que é que aquele espaço oferece que outro não oferece. Então, se vocês observarem direitinho, no começo do ano a gente estava tentando saber por que é que o homem ficava lá na antiguidade ou na pré-história em um determinado local. E aí a gente falou de uma questão, de um período em que o homem não tinha tanta tecnologia, nem tanto conhecimento para transformar o espaço. E aí, nesse momento, o que definia onde o homem ia era uma espécie de determinismo geográfico, ou seja, é o espaço que diz aonde o homem deveria ficar. Então, ele ficava onde tinha água, né? Ele estabelecia uma aldeia perto do rio, junto desses rios que tinham enchentes que a gente estudou lá no Egito, né? Na Mesopotâmia, ou na China, ou na Índia, o homem conseguiu fazer as primeiras cidades. E aí era a presença dessa água, aquela condição de relevo, aquela condição geográfica que fazia com que o homem ficasse num determinado local. A gente viu também que o espaço geográfico, né, a vegetação, os animais, o clima, isso determinava, de certa forma, o tipo de cultura que o homem desenvolvia. Né? Não sei se vocês lembram, mas eu vou dizer, você não vai ver nenhum esquimó lá no Polo Norte usando biquíni. Né? Assim como você não vai ver ninguém morando no deserto do Saara vestindo a pele de um animal feito um urso polar. Né? Primeiro que os animais não estão lá, segundo porque o clima não vai permitir. Depois nós vimos que os homens tinham diversas formas de desenvolver essa cultura, né? Eles levam... Então, quando o homem se estabelece no local, ele leva consigo seu conhecimento, sua cultura. E aí ele leva isso para outros lugares onde ele pode encontrar outros povos. Não sei se vocês lembram, a gente chamava isso de difusionismo. Por outro lado, em cada local, essa população assentada vai ter uma vida própria. Naquela época, as pessoas eram muito mais isoladas, não tinha trem, avião. Então, uma comunidade em determinado local muitas vezes ficava décadas, séculos, sem encontrar povos com outras culturas. E esse período de isolamento permitia uma espécie de particularismo histórico. Né? Cada povo desenvolvia sua própria cultura e criava formas de como se relacionar com o espaço, com a realidade geográfica. A gente viu também, né, como foi o povoamento do Brasil, como é que se constituiu, né, a ocupação do território brasileiro por parte dos portugueses, né, porque já existiam os índios aqui. E aí a gente viu que o fator histórico, né, ele contribui para a gente poder entender por que é que a população está distribuída de determinada forma num determinado local. Então, por exemplo, você tem as cidades do litoral do Brasil são geralmente mais numerosas em termos de população do que as outras. Por quê? Porque parte da população que veio de Portugal para cá, né, durante muitos e muitos anos, se estabeleceu aonde? No litoral e não no interior. Além disso, você teve um desenvolvimento econômico mais no litoral, uma vez que a economia era voltada para exportação. Então, quanto mais próximo do litoral, mais próximo de Portugal você estava, portanto, mais próximo do dinheiro. Isso fazia com que as cidades do litoral tivessem uma vantagem, além de geográfica, econômica. E isso é o que a gente vai entender, que o que a gente tem hoje nas cidades, no mundo, não foi construído do dia para a noite. Né? Existe uma história que explica o porquê da população estar estabelecida nesse ou naquele local, com maior ou menor número de pessoas nesse ou naquele local. E aí você entra numa questão da questão econômica, né? Países mais desenvolvidos, mais ricos, tendem a ter uma população que vai ter acesso a essas riquezas e vai ter um desenvolvimento maior, e isso vai fazer com que mais pessoas queiram ir para lá. Então, você vai ter uma divisão de países com populações nacionais que vão ter diferentes configurações.
E essas diferentes configurações podem ou não atrair pessoas. Então, por exemplo, no exemplo do Brasil, se você lembrar, no começo do século XIX, o Brasil queria trazer europeus para cá para ocupar os postos de trabalho e diminuir a dependência do trabalho escravo. Então, você vai ter uma espécie de convite, né, de pessoas de outros países para vir para cá. Isso aconteceu também nos Estados Unidos. Então, pessoas que estavam na Europa em condições bem ruins escolheram migrar para os Estados Unidos, para o Brasil e para outros lugares na expectativa de criar uma vida melhor nesses lugares. Então, quando a gente vê hoje as pessoas dos Estados Unidos e outros lugares falando mal, né, dos imigrantes e tal, é preciso perceber que isso é uma baita hipocrisia, porque esses países foram formados por imigrantes. E a gente viu também uma parte falando da questão da migração, né, migração não espontânea, migração forçada, que tem diversos fatores, né? As pessoas às vezes não escolhem ir para onde estão indo, vão porque precisam para sobreviver, né? E a gente hoje está vivendo a maior crise humanitária com relação aos imigrantes, aos refugiados no mundo. Nós temos mais de 4 milhões de pessoas que estão fora de suas casas, fora dos seus países, dos seus territórios naturais, por conta de guerra, climas, acidentes climáticos e doenças. Uma outra questão que a gente viu é que a geopolítica, né, a forma de organizar a geografia no planeta, ela tem mudado. Você tinha, na antiguidade, territórios, impérios, né, que eram controlados por exércitos. E com o passar do tempo a gente foi formando outras formas de organização, né? E durante boa parte, né, do tempo da nossa história, do período moderno, por exemplo, e da parte contemporânea, a gente teve a organização nacional, né? Os países se constituíam como nações, com seus territórios bem definidos, mais ou menos respeitados, né? E com populações também que se identificavam como um povo nacional específico. Mas hoje a gente tem uma reconfiguração dessa geopolítica e eu destacaria dois aspectos históricos que fizeram essa mudança. Eu destacaria a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria como dois fenômenos, né, dois processos históricos que contribuíram fortemente para uma mudança dessa visão, né, nacional, né, onde os países eram mais ou menos isolados, né? E a gente está falando também do que a gente já viu nas últimas aulas, que é a questão da globalização, certo? Então, na Segunda Guerra Mundial você teve essa questão de que você tem um fenômeno histórico envolvendo uma boa parte dos países do mundo, né? Transformou o planeta do ponto de vista geográfico e da política. E depois você vai ter a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, que durante 60 anos colocou a maioria dos países do mundo em 2 e depois em 3 blocos, em que você vai ter políticas e pactos diplomáticos que vão criar como se fossem 2 blocos, o mundo dividido em 2 ou 3, dependendo da época que você olhar. Você vai ter o primeiro mundo capitalista, o segundo mundo socialista, comunista, e o terceiro mundo os países não alinhados e subdesenvolvidos, no qual o Brasil estava inserido. Então, vejam, de um mundo que era dividido por países, com mais de 200 países, você tem uma outra divisão, que é uma divisão de 3 blocos. Então isso está contribuindo para a gente pensar nesse mundo, não mais apenas do nosso país, mas do nosso país dentro de um grupo, nosso país dentro de um planeta. E esse é um processo que já vem acontecendo há muito tempo, que a gente vai hoje em dia chamar de globalização. E aí, nesse mundo que não é mais apenas dividido nos países, as instituições, né, as organizações nacionais, elas não são mais suficientes para organizar a vida desse país dentro dessa configuração global. Então você vai ter o surgimento, a emergência de organismos internacionais que vão mediar, que vão criar formas de estabelecer regras para que essa convivência entre os países possam acontecer, né? De maneira que não seja nem a regra do país A, nem a regra do país B sobre os outros países, e sim uma regra
que vai nortear os outros, a maioria dos países que vão ser assinados. Aí você vai ter o surgimento da ONU, da OMC, você vai ter a OMS, você vai ter os blocos econômicos, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA. Você vai ter conglomerados, né? Você vai ter agrupamentos maiores que vão tentar inserir esses países nessa nova configuração geopolítica, nessa nova configuração geográfica e política dos países no planeta.